Olá, seja bem-vindo ao Mata-Mata semanal da Levante, comigo, Flávio Conde. E o Mata-Mata de hoje é um mata-mata muito esperado, que é Magalu via Americanas. Eu já tinha feito isso no quarto trimestre e no primeiro, estou fazendo agora no segundo e vou considerar os resultados do segundo trimestre. Antes disso, eu vou contar para vocês que eu tive alguns e-mails pedindo, eu vou contar por que a Magalu caiu dos R$ 25, R$ 27 para o nível que está agora, 4,15 ontem, dia 17 de agosto, e eu vou mostrar usando números do balanço dela. Antes disso, tem dois avisos. Primeiro, o pessoal da produção está colocando aqui embaixo o nome do vencedora do sorteio do livro Axioma de Zurich. Está aqui embaixo para manter o suspense. E o dessa semana eu vou sortear, e você vai saber no próximo mata-mata, o mais importante para o investidor, do grande Howard Marks, que teve na Expert XP lições de um gênio do mercado financeiro. Mas será da seguinte forma: eu só vou sortear este livro se o vídeo de Magalu via Americanas chegue a 10 mil visualizações. E se chegar a 20 mil visualizações, eu vou sortear mais um livro. Eu conto com você para repassar o link desse mata-mata e para a gente chegar primeiro nos 10 mil e depois nos 20 mil. Vamos lá, pessoal. Primeiro entendendo por que Magalu via Americanas caiu tanto. Olhem aqui no slide, a companhia bate 10 bilhões de receita no quarto trimestre de 2020, é o recorde. Depois cai, então a queda da receita explica em parte a queda da cotação, caiu de 10 bilhões para 8 bilhões e meio, uma queda aí de 15%, mas principalmente você olha no segundo gráfico, as vendas cresceram 70,8% no terceiro trimestre. E aí o mercado ficou mega empolgado e falou, bom, se ela está crescendo 70% por trimestre, se ela continuar nesse ritmo, essa empresa vai valer muito dinheiro, ela vai ter um EBITDA muito alto, um lucro muito alto. Só que a gente vê no trimestre seguinte, começa a desacelerar o crescimento para 57, 61 e principalmente no terceiro trimestre de 21, portanto, um ano depois daquele recorde de 70,8, sobe só 3,7%. E aí o papel já estava em R$ 11 e aí começa a cair a receita. Então a queda de receita e a queda da velocidade de crescimento explica a queda dos R$ 25 para os 4,15. Também o EBITDA. O EBITDA pega um recorde no primeiro trimestre de 2021 de 696 milhões e vai caindo esse EBITDA no quarto trimestre de 2021, vai para 92 milhões e volta a subir aqui para 473 milhões. Isso é uma boa notícia e sugere que a alta das ações recente, de 2 e pouco para 4,15, faz sentido. Mesma coisa, a margem EBITDA bate um recorde de 8,43 até cair para 1% em quarto T de 21, agora está recuperando, faz sentido, a ação está subindo. Outra coisa que explica a queda da cotação da Magazine Luiza. Ela tinha uma despesa financeira líquida de 103 milhões no terceiro TRI de 20 e agora no segundo TRI 494 milhões, quase 500. Então isso vai reduzir o lucro lá embaixo, vai dar até prejuízo. Continuando, o lucro líquido vira prejuízo, também explica a queda, e a margem líquida também pega na cotação. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, resumindo a queda de 25 para 4,15, resumindo, para de crescer, cai
na verdade, a receita, cai a margem e vira prejuízo. E por que que acontece isso, Flávio? Por que que caiu 15% a receita e virou prejuízo? Porque o business de varejo, varejo que tem loja física, que tem um custo alto e que tem marketplace e site onde a margem é baixa, porque tem o custo de entrega também, a competição é grande, é um negócio que facilmente vira prejuízo. A Magazine Luiza não vai quebrar, a Via não vai quebrar, nem a Americanas, mas elas podem ter alguns trimestres como tiveram de prejuízo, mas isso vai mudar a partir do terceiro trimestre, principalmente o quarto, com o quarto principalmente Black Friday, Copa do Mundo, que vai vender bastante TV e Natal. Agora, havia a mesma história de Magalu. Bateu no quarto tri de 20, 9 bi 470, hoje está com 6 bi 600. Portanto, caiu em torno de 20% a receita e com isso a cotação veio de R$ 18,00 para R$ 3,62. Só que não é só isso que explica. O EBITDA cai de 1 bilhão e 100 para 706 milhões e o resultado financeiro vai de 100 milhões negativos em terceiro tri de 20 para 574 milhões. E ninguém gosta de uma empresa que tem resultado financeiro tão baixo. Americanas, o que aconteceu com a Americanas? A Americanas, você está vendo aqui no vídeo, você está vendo que subiu a receita líquida. Isso daqui subiu por conta da junção, antes era só Americanas, agora é Americanas mais B2W. EBITDA caiu a margem, então isso explica também. E resultado financeiro explica, veio de 98 milhões negativo para 555 milhões negativo. E aqui a margem líquida também virando negativa, e uma empresa com prejuízo não é agradável. Agora a gente volta para o tradicional mata-mata semanal, com os slides, Magalu Via Americanas, resultados do segundo trimestre que eu prometi para vocês. Vamos começar com as vendas totais. Quem foi melhor? A Americanas cresceu 10,4%, enquanto a Magalu cresceu 1,3% e a Via caiu 3,5%. Receita líquida também melhora a Americanas, 6,7%, Via caiu menos 2,9%, Magalu menos 5%, e na margem bruta, que é o que mais os analistas estão olhando hoje, por que a margem bruta é o ponto mais importante? Porque a margem bruta é o quanto você consegue lucrar de tudo que você vendeu. Se a empresa consegue aumentar essa margem, é bem visto. Se ela cai essa margem, é mal visto, porque para vender tudo ela não teve preço tão bom, tão lucrativo. O melhor, vocês estão vendo aqui, a Magalu cresceu 3 pontos percentuais, enquanto a Via e Americanas cresceram um pouquinho assim, então ponto para Magalu. Aqui o EBITDA ajustado, crescimento nas três, o melhor Americanas, 12,6%, depois Via, 9,8%, depois Magalu, 5,7%. Resultado financeiro, que é o calcanhar de Aquiles atual das empresas varejistas, porque, como vocês viram lá atrás, pulou de 100 milhões para a casa dos 500 milhões. A pior Via, menos 574 milhões, seguido de Americanas, menos 555, e depois Magalu, menos 494. Quer dizer, elas ficaram mais ou menos no mesmo nível, mas aí a gente compara com a receita líquida e a Magalu foi melhor, só 5,8%, Via 7,5%, Americanas 8,5%. Lucro líquido ajustado, o melhor foi a Via, que conseguiu um pequeno lucro, seguido de Americanas, prejuízo de novo, 98 milhões, e Magalu virou de lucro para 135 milhões, antes o lucro era 95 e agora foi de 135 de prejuízo. Geração de caixa, uma coisa muito importante
para o setor de varejo, porque o setor de varejo, como vocês podem imaginar, ele tem um descasamento de prazos. Você compra a mercadoria, você pede para o seu fornecedor 30, 60, 90, 120 dias para pagar, você bota na loja ou bota no centro de distribuição para quem compra pela internet e você não vai vender tudo aquilo no primeiro dia ou na primeira semana, e pode levar um mês ou dois. Então pode ter um descasamento. Esse descasamento é financiado por capital de giro. E o capital de giro num trimestre pode ser positivo ou negativo. E isso a gente vê na geração operacional de caixa, que olha tudo. A melhor disparado Magalu, ela gerou 1.3 bi de caixa, muito bom. A Via gerou 591 milhões e a Americanas consumiu 1.600 bi. Ponto para Magalu e para a Via. Dívida líquida. Quem está melhor? Magalu, 4 bilhões 920 milhões, seguido de Via, 7 bilhões 630, depois Americanas, 8 bilhões 770. Quando eu pego esses dados de dívida líquida, eu calculo olhando o ITR das companhias e não o release de resultados. Daí a diferença se você for checar. E na dívida líquida sobre o EBITDA dos próximos do 2022 projetado, elas estão parecidas. 2,1 vezes Magalu, 2,4 Via, 2,5 Americanas. O mercado deve melhorar a partir principalmente do quarto trimestre, o ano que vem, quando cair os juros, portanto, eles estão em níveis saudáveis. Até 3 vezes é saudável, 2,5 é ideal e abaixo de 2,5 é muito bom. Tem duas coisas importantes que as companhias, principalmente a Via, anuncia, que é o seguinte: eles têm saldos, essas empresas, de provisão para risco tributário, civil e trabalhista, ou seja, são ações judiciais que eles podem perder e vão ter que pagar. Magalu 1 bi 185, Via 2 bi 212, Americanas 875 milhões. Só que eles têm também tributos a recuperar. Aqui eu coloquei os tributos a recuperar apenas dos próximos 12 meses, ou seja, que estão no ativo circulante. 1 bi 432 para Magalu, 1 bi 664 para a Via, 1 bi 540 para Americanas. Então eles têm dinheiro a receber do fisco, está lá no circulante e eles podem ter sucesso, não é 100% garantido, mas eles podem ter sucesso. Quando você faz o saldo do quanto pode ter que pagar com quanto pode receber, positivo para Magalu 297, positivo para Americanas 665 milhões e negativo Via 545 milhões. Agora a gente vai ver a projeção de resultados que eu fiz para o ano inteiro de 2022 e dividendos. Você já está vendo na última linha que essas empresas praticamente não têm dividendos, 6 centavos para a Via é quase nada. E por que elas não têm dividendos? Porque elas são empresas que podem estar em prejuízo, mas principalmente elas são empresas de crescimento. Elas vão pagar o mínimo que elas puderem, que é 25% por lei do lucro líquido societário, e eles querem dinheiro para crescer. Aqui eu fiz as projeções, 2,3 bi de EBITDA para Magalu esse ano, 3 para a Via, 3.500 para Americanas, resultado financeiro negativo e um prejuízo líquido para Magalu de 161 milhões, 123 para Americanas de prejuízo, 355 de lucro para Via. O EBITDA é a parte mais importante. Lucro em empresa de varejo, é óbvio que é bom ter lucro todo trimestre, mas o mercado precifica essas empresas por EBITDA. Aqui eu faço o valuation por EBITDA, mostro quanto está o EV/EBITDA
para 22 da Magalu, 14 vezes, Via 4,8, Americanas 5,9 e faço um EV/EBITDA justo baseado na média histórica dessas empresas, 29 para Magalu, 7 para Via, 10 para Americanas. Quanto menor a dívida líquida, maior o EV/EBITDA justo. Cotação justa que eu calculei da Magalu 9,20, está 4,15, ou estava quando eu gravei, potencial de valorização de 122%, R$ 8,00 de preço justo para a Via, está 3,53, 127% de upside, R$ 29,90 para Americanas, estava 14,60, upside de 105%. O principal não é ser 125, 105 ou 127. O principal é que as três continuam baratas. Elas subiram bastante no mês de agosto. Essas empresas subiram quase 50%, agora estão devolvendo um pouco, o que é natural, as pessoas botam o dinheiro no bolso, mas vocês estão me ouvindo, estão pensando no médio prazo, nos próximos 12 meses, e essas companhias têm um upside de 100% até lá. Agora o preço médio dos analistas no site invest.com, você pode checar lá, é o preço médio alvo, 6,50 para Magalu, tem os analistas, eu tenho 9,20, 5,14 tem os analistas para Via, eu tenho 5,10, 29, 31 e 71 tem os analistas, eu 29,90, não tem muita diferença. Então, aqui a única diferença que eu tenho acima e razoável é que eu tenho 9,20 para Magalu e os analistas 6,50. E quem que é o vencedor? O vencedor, eu até não fiz o placar final, porque os números me mostraram o quê? Que as três são vencedoras, as três passaram por um momento difícil e devem se recuperar bem, principalmente no quarto trimestre. No terceiro já vai ser bom, mas principalmente no quarto trimestre, com a Black Friday, com a Copa e com o Natal e o ano que vem com queda de juros, seja qual for o presidente, e, portanto, vale a pena para você ter as três ações em carteira. Aí, como que você vai selecionar? Você vai selecionar pela sua preferência. Você pode preferir Magalu, porque tem uma dívida menor, você pode preferir Via, porque tem um EBITDA maior, você pode preferir Americanas, porque caiu muito e caiu mais do que Magalu e Via, e agora juntou com a B2W, é uma companhia só, está crescendo bastante os seus números, mas as três são muito boas e merecem, ou as três, ou duas, ou uma delas, estar na carteira de todo investidor de ações que tem uma carteira bem diversificada por um prazo aí de pelo menos um ano. Não se esqueçam, curtam com like, isso é muito importante para mim e para o canal. Se inscreva no canal, eu agradeço todos que têm se inscrito. No último mês teve mais de 2.000 pessoas, mas a gente quer mais gente no canal para cada vez poder fazer um trabalho melhor para vocês, porque quanto mais audiência, mais a gente se anima em entregar um produto top. E lembrando, 10.000 visualizações, vou sortear um livro. Se tiver 20.000, eu vou sortear mais um livro. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Obrigado a todos. Boa semana.